bem-vindo. Nós estamos numa série chamada O Ensino que Transforma, que é a série da Quaresma 2026, esse período de 40 dias, quando nós revisamos a vida do Senhor Jesus, rumo à sua morte, para depois celebrarmos, obviamente, a sua ressurreição. E nós estamos nessa série focando em capítulos, em narrativas da vida de Jesus, que às vezes, se nós não percebermos, nós lemos o texto e não entendemos a profundidade daquilo que tem para nos ensinar. Então é isso que nós temos feito, e quando você associa essa série aos estudos bíblicos que estão acontecendo na escola bíblica dominical, no domingo pela manhã, nos estudos do guia devocional disponível online para você, do manual ilustrado da Quaresma, dos podcasts, gente, tem muita ferramenta, basta você acessar e usufruir no seu dia a dia para essa jornada. Então não perca essa chance, está tudo lá gratuitamente disponível para você. E hoje nós vamos falar sobre os famosos, mas nem sempre tão famosos, você já vai entender por quê, os 12 discípulos de Jesus. E é lindo porque quando você vai tentando imaginar ali, compor o grupo dos 12 discípulos de Jesus, como toda a vida de Jesus e como tudo que aconteceu ali na biografia do Novo Testamento, dos Evangelhos, das Boas Notícias, você sempre tem que fazer um relato que pegue um pouco de cada evangelho, da onde nós temos informações. Às vezes, somente um evangelista vai mencionar um fato, um evento, e aí você fica somente com aquela declaração, mas às vezes você tem 2, 3 evangelistas falando, dando mais informações. É por isso que a gente tem que fazer essa pesca de vários textos, mas todos dentro do evangelho. E com a vida dos 12 não é diferente, porque cada um falou um pouco sobre eles e, na verdade, todos os 4 falaram bem pouco a respeito deles. Como nós queríamos ter mais informações sobre aqueles que foram os primeiros, que nós sabemos que largaram tudo, seguiram o Mestre. Isso nós sabemos. Quando nós pensamos nos 12 discípulos, nós pensamos então nesses 12 homens que ouviram um chamado, cada um de uma forma, cada um num momento, mas com certeza todos viveram no mesmo status de vida, que é, eles agora seguem o seu mestre, eles seguem agora esse rabino lá da Galileia que cantamos, eles ali são sustentados ali literalmente pela fé, eles não sabem exatamente aonde irão dormir, porque é Jesus que manda, hoje nós vamos para cá, amanhã nós vamos para lá, então ficavam ali debaixo do comando do mestre, o que dá uma incerteza danada, não dá? De repente estava gostando do lugar, não, agora a gente vai para Jerusalém, para o sul, agora a gente volta para o norte, agora a gente desce, é uma incerteza que dá. Então todos eles estavam nesse mesmo barco. Nós temos que pensar também que cada um deles tinha uma característica, tinha uma profissão, tinha um conhecimento da vida, dependendo obviamente do seu background, da sua formação, da sua caminhada, da onde frequentou como sinagoga, que grupo religioso pertencia, e alguns deles pertenciam a alguns grupos religiosos até bem complicados. Então, antes da gente navegar um pouquinho e rapidamente por essa história desses 12 discípulos, eu queria que você aí pegasse o seu telefone ou papel, porque você sabe isso de cor, e que você escrevesse os nomes dos 12. Vai lá, divirta-se, sem olhar na Bíblia, é claro. Sem olhar na Bíblia, vamos lá, escreva aí o nome dos 12 discípulos, a ordem não me importa. O que você lembra? Pede ajuda para quem está do lado, faz em 2, em 3 e 4, se precisar, colocam 10 pessoas. Até 10, tá bom? Para vocês definirem quem são os 12 discípulos de Jesus. Porque é interessante, a gente fala muito deles, mas às vezes nem os seus nomes nós sabemos quem eles são. Então, por um segundinho, só para você ver o quão afiado você está, escreva ali os 12. Rapidamente, eu já vou parar e já vou perguntar já quem chegou a 12, a 11, a 10, a 9, a 8, a 7, a 3. Vamos lá, tenta colocar o nome deles aí. Deu? 3, pelo amor de Deus, hein? 3, você cantou essa música, hein? Você cantou essa música ou você ouviu em 3 palavrinhas. Os mais velhos sabem disso, né? A musiquinha ajuda, né? O tal do Pedro, Tiago e João no barquinho, você já garante 3. Aí se você pensar num traidor, você já garante 4.
Aí se você pensar em o que não disse que não cria, que precisava tocar, você adiciona mais um, não é? Não é? Não vou falar o nome dele para te ajudar. É legal a discussão, não é? Você percebe como é interessante a nossa mente? Beleza? Vamos lá então agora. Aprenda aqui comigo porque é bem fácil e indolor. Bem fácil e indolor, e nada como uma música para nos ajudar. Eu canto e você repete, tá bom? Pedro, Tiago, João e André. Filipe, Natanael, Mateus. Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Tomé. Para muita gente virou língua estranha, né? Vamos lá do início de novo. Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Natanael, Mateus. Filipe. De novo, gente, vamos lá, força, coragem. Acredita que você sabe, que você vai terminar sabendo isso. Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. De novo. Pedro, Filipe. E quem aqui tem mais de 5 anos na fé? Levante a mão. Quem tem mais de 10 anos na fé? 15, 20. Vocês não decoraram até hoje o nome dos camaradas? Se fosse as 12 tribos, eu até perdoo, né? Mas desses aqui não tem perdão, entendeu? Não tem perdão. Olha agora comigo o que acontece, e eu deixo aqui a deixa para você memorizar esses homens que nós vemos neles uma importância dos primeiros que seguiram. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, verso 13. Onde o texto vai nos falar sobre essa chamada de Pedro, Tiago, João e André, Filipe, que chamou Natanael, e Mateus, o Levi, lembra? Tomé, Tiago, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que traiu. E olha que interessante, porque o texto diz assim no verso 13 do capítulo 3, Jesus subiu a um monte. Se você ler as outras narrativas, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava orando. Antes de começar esse processo de chamar, outro evangelista vai colocar Jesus como alguém que está num momento de solitude orando. Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos. Para quê? Para quê? Grifa isso na sua Bíblia, escreva, risque. Para que estivessem com ele, número 1. Estivessem com ele. Número 2, para que fossem enviados a pregar. Todos então têm uma missão. Eu primeiro estou com Jesus, recebo de Jesus, depois eu vou para dar aquilo que eu recebi do Senhor. E para que, num nível bem espiritual, exercessem autoridade para expulsar demônios. Será que tinha bastante endemoniado lá naquele momento? Por que alguém ia receber autoridade se não tivesse nenhum endemoniado lá? É óbvio que tinha. Tanto que é um ponto, é um adicional, é uma ferramenta espiritual, é uma vocação que eles recebem lá, porque eles iriam encontrar com pessoas possessas por demônios. E esses então são os 12, no verso 16 começa a lista. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais ganharam aí o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu / Natanael. Os dois são o mesmo. Os dois são o mesmo. Como Natanael ficou mais famoso, é por isso que eu utilizo ele na nossa lista. Porque Filipe chamou Natanael e disse, venham e vejam, lembra? Aquele que estava debaixo da figueira e foi lá a Deus e olha ele, encontra com ele. Vocês ouviram uma pregação há pouco tempo sobre isso. Mateus / Levi, o mesmo, que era o cobrador de impostos. Tomé, lembra do santo Tomé, se eu não tocar, também corajoso. Tiago, filho de Alfeu, conhecido também como Tiago, o mais jovem. Então seria o Tiaguinho. O Tiaguinho do grupo. Tinha o Tiago e tinha o Tiaguinho.
Tinha o Tadeu, que eu usei na minha lista. E por que eu usei ele na minha lista? Porque ele é do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito. Mas se você pular para o Evangelho de Lucas, você vai também ver um outro nome dele, que era Judas. E aí, como esse não é o Iscariotes, ele é chamado então, a partir da sua paternidade, Judas, filho de Tiago, de um outro Tiago. E Simão, o Zelote, que não é Simão que se tornou Pedro, mas é um Simão que faz parte de um grupo específico aqui denominado, uma seita, e sim, o Judas Iscariotes. Tudo nos indica que Iscariotes é Iscariotes, e Iscariotes em hebraico significa um homem que veio de uma cidade tal chamada Kerioth, que é uma cidade possível daquela região. E esse foi aquele que traiu. Então nós temos nesse grupo, primeiro o que nos chama a atenção, e tem que nos chamar a atenção na palavra tudo que lemos, é por que Jesus escolheu 12 e não 13? Por que Jesus escolheu 12 e não 15? Por que Jesus escolheu 12 e não 7? Também seria um outro número legal. E aqui eu quero que você primeiro avalie comigo algum entendimento sobre esses 12. Você fala 12 discípulos. E aí o que 12 remete na nossa mente quando nós pensamos em 12 na Bíblia? Nós pensamos em 12 na Bíblia e pensamos nas 12 tribos, nos 12 filhos de Jacó, que vocês já decoraram, todo mundo já sabe aqui, obviamente, o Rubem, Simeão, Levi, Judá, Adão, Naftali, Gad, Asher, Issacar, Zebulon e Benjamim, você sabe, não precisa perguntar. Nós temos aqui o 12, que é repetido muito interessantemente, por exemplo, na ideia do culto, do tabernáculo, do primeiro local onde se dava esse louvor coletivo ao Senhor, e como nós falamos hoje pela manhã, quando Davi teve fome, ele entrou para pedir um pão que ficava ali separado, representando as tribos. Sabe quantos pães eram? Eu falei de manhã disso, 12 pães eram colocados ali. Se você se encontrasse com o sumo sacerdote, tanto no tabernáculo quanto no templo, você iria ver que ele tinha um peitoral e 2 ombreiras. No peitoral tinham 12 pedras, nas 2 ombreiras tinham mais 12, 6 e aqui 12, representando também as 12 tribos. Quando você pensa de novo, pensando em culto, em tabernáculo, na consagração desse tabernáculo, quando vieram as ofertas dedicadas, olha que coincidência interessante. O povo de Israel, os príncipes de Israel, significando os líderes de Israel, levaram para essa dedicação do tabernáculo 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 vasilhas de ouro. Está lá em Números, capítulo 7, verso 84. 12 se repetindo. O 12 também é marcado para monumentos de memória. Você lembra quando o povo de Israel atravessou ali o Jordão após os 40 anos de deserto, cumprindo aquela pena porque duvidaram que o Senhor não os deixaria morrer no deserto, mas entregaria a terra? Depois de 40 anos eles cruzaram o Jordão e aí Josué falou o quê? Peguem 12 pedras. E com essas 12 pedras construam um memorial, para que no futuro, quando as pessoas olhassem para aquele memorial, lembrassem que nós fomos escravos, fomos livres, atravessamos o Jordão, Deus abriu as águas do Jordão, como abriu as águas do Mar dos Juncos, do Mar Vermelho, e nós fizemos o memorial com 12 pedras. Você lembra quando ali Elias, naquele lindo combate no Monte Carmelo, no norte de Israel, contra os sacerdotes de Baal e os seus profetas, na hora dele fazer o momento dele de invocar o fogo, porque a briga lá era o Deus que responder com fogo, era o Deus verdadeiro, o que ele fez? Pegou 12 pedras e fez ali também um altar. Se parasse por aí já seria além da coincidência, né? Porque é muito 12 associado a culto, a vitória, a memorial, a coisas santas, a tribo, a estrutura do povo. Mas não para por aí, porque nós transcendemos para as páginas do Novo Testamento e aí Jesus orou e escolheu para si 12 apóstolos. 12 se tornou também um número interessante de milagres, um número simbólico. Você lembra a mulher com fluxo de sangue, há quantos anos que ela sofria? 12 anos. Você lembra da filha de Jairo, qual era a idade dela, aquela que foi ressuscitada? 12 anos. Você lembra que depois da primeira multiplicação de pães, aquele momento lindo de Deus literalmente suprir aqueles que ouviam a sua palavra, quantos cestos sobraram? 12. Então 12 anos de cura, 12 anos de provisão, 12 anos de sofrimento que termina 12 apóstolos que trabalham. Aí você vai para o último livro da Bíblia, no Apocalipse, e aí o 12 não nos deixa.
Porque lá você vai ver a descrição de uma coroa de uma mulher, não vou entrar na interpretação disso agora, mas ela é revestida do sol e ela tem uma coroa. Sabe quantas estrelas tem na coroa? 12. E quando você pensa na Nova Jerusalém, que em breve, a Nova Jerusalém em breve será colocada lá no nosso último vitral, a cidade tem 12 portas, a cidade é guardada por 12 anjos, e seus muros têm 12 fundamentos, que são os nomes dos apóstolos. Então é muito 12, que pelo menos nos dá aqui algumas dimensões dessa repetição. E só um detalhe daí sobre essa Jerusalém que desce do céu, que é como um cubo, ela equivale a 12.000 estádios. É muita repetição, e aí nos mostra uma importância de Deus que decidiu escolher o 12 para todas essas manifestações, como escolheu o 7 para falar daquilo que é o completo, daquilo que leva o Shabat, que leva o descanso, como pensou no 40 e todas as repetições do 40 que nós temos. Deus gosta de alguns números. Não adianta querer usar esses números como números da sorte, tá bom? Nós não fazemos isso. Mas é fato de que eles são repetidos na Bíblia. Com toda essa importância, o Senhor Jesus, obviamente, não ficou somente com os seus 12. Sim, aqueles 12, eles tinham características. Nós temos ali o Pedro, extremamente sanguíneo, rápido. Nós temos os filhos de Zebedeu, Tiago e João, filhos do trovão. Calmo eles não eram. Ninguém vai ganhar um título desse. A voluntariedade de André, que vai atrás. Quem tem aí pães e peixes? Nós precisamos orar para dar comida. O André que chamou logo o seu irmão e apresentou para Jesus. Como disse, o voluntário também e rápido Filipe, que foi atrás de Natanael. Levi, que de maneira linda e profunda, quando percebeu que estava diante do Senhor, mesmo sem entender, ele falou: chega, eu saio da coletoria. Então, de alguma forma, voluntariedade para seguir o Senhor. Alguns deles nós não sabemos nada, porque o texto não nos diz nada, mas esse tal aqui, como o Tiago, o mais jovem, não sabemos, Tadeu, também não sabemos, não há eventos relacionados. Mas Simão, quando ele é chamado de Zelote, lembre-se que não é Pedro, está dizendo que ele era do grupo da guerrilha, que ele era do grupo que militava contra a ocupação romana. Então nós temos ali pessoas diferentes, é isso que nós podemos ler dos 12, homens diferentes, homens, cada um com a sua história de vida, cada um com a sua caminhada, cada um com as suas aspirações e desejos, cada um com a sua interpretação. O que será que eles falavam entre eles? E o The Chosen é maravilhoso, porque mostra muito dessa criação, desses diálogos. Será que agora? Será que ele vai fazer? Jesus faz isso. Eu amo assistir, porque isso ajuda a nossa mente. É um bom programa para a quaresma. Mas o fato é que o Senhor Jesus deu uma missão para aqueles 12, mas o Senhor Jesus não ficou somente com os 12, Jesus também tinha um outro grupo de 70 ali, que andavam com eles, que ele também enviou. O Senhor Jesus em Pentecostes, nós estamos falando já de 120 alguma coisa, o Senhor Jesus foi expandindo esse número, e a vocação continua a mesma. Nós fomos chamados juntamente então com esses discípulos, para número 1, para estarmos com Ele. E estar com Ele é eu abrir o espaço da minha vida para Ele entrar, porque Ele não está mais andando aqui nas ruas, nem da Galiléia, de Jerusalém, nem de Perdizes. Eu não posso ir lá até Ele e falar: Senhor, o que o Senhor vai ensinar hoje aqui para a gente? Eu preciso andar com Ele, criando esse momento, criando essa hora, criando esse lugar, para que eu ouça a voz dEle, para que eu, estando com Ele, eu receba mais para dar mais, porque eu também fui chamado para estar com Ele, e eu também, e você também, fomos enviados para compartilhar aquilo que nós recebemos. É por isso que a fé não tem nada a ver com receber aquilo que eu preciso, e ser esse o objetivo da minha fé, porque eu tenho um problema A, B, C, então eu quero as soluções disso, e aí eu vou estar muito feliz com Deus, e se Deus não me der o A, B, C, aí eu estou triste com Ele, porque Ele não está falando comigo. Não é esse o ponto.
Trazendo para o contexto agora que nós estamos assistindo na TV, como tem ficado nos anos os nossos irmãos lá no Irã, vivendo uma fé escondida, vivendo uma fé que você chama alguém para ir no grupo pequeno, para celebrar a fé, e você não sabe se ele é um espião do regime, que vai denunciar e vai todo o grupo preso. Na China, nessas últimas semanas, de novo, está tendo de novo um avanço contra as lideranças cristãs, que também são escondidas. Quando começa a crescer muito, o governo chinês manda que prendam líderes, e não fala nada para a família, onde ele está, ou porque ele foi, simplesmente some com a pessoa. Você imagina essa cena, sumiu alguém na sua casa, e você sabe, foi por causa da fé. E só Deus sabe quando ele vai chegar. Então são esferas que vai muito além das nossas e das nossas necessidades, daquilo que nós queremos e fazemos, e transferimos tudo para a fé. E a fé tem a ver com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, com o nosso caminhar com Deus, e não é um fast food que eu vou lá e falo, Deus, eu aperto esse botão aqui, porque essa é a necessidade hoje, amanhã é aquela, porque senão a gente vive só disso, só pedindo. Enquanto o Senhor deve olhar para a gente e falar assim, caramba, mas eu já dei eternidade para você. Não quer dizer que a gente não ore pelas necessidades, é claro que a gente ora, é claro que a gente deve orar, é claro que a gente deve clamar, mas gente, não pode ser somente isso, não pode. Então nós somos chamados também para estar com Ele, quanto mais perto, mais eu vou aprendendo quem Ele é, como Ele agiu, como Ele faz, como Ele me mostra para fazer e para repetir o seu passo. Estando com Ele eu sou enviado para pregar e eu exerço autoridade espiritual. Eu queria que agora você fizesse isso de uma maneira bem pessoal. Eu escrevi aqui uma breve fórmula para eu e para você nos lembrarmos que eu não sou o Pedro, Tiago, João e André, nem o Felipe, nem o Natanael, nem o Mateus, nem o Tomé, nem o Tiago, nem o Tadeu, nem o Simão, muito menos o Judas Iscariotes, mas eu sou o André. Eu sou o Daniel, eu sou a Mônica, eu sou o Fábio, eu sou o Marcos, eu sou o Edson, eu sou a Marília, eu sou a Nicole, eu sou, pense no seu nome, e eu também fui encontrado, você também fui encontrado, para ser um discípulo do Senhor Jesus. Repete isso na sua mente, se quiser falar, fale, eu, fulano, também fui encontrado, para ser um discípulo de Jesus, para estar com Ele. E eu fui encontrado para estar com Ele, e eu não sei porque eu fui, enquanto outros ainda não foram. Eu não sei. Que eu sei que a misericórdia dele falou, você vai nascer numa casa, seus pais foram encontrados, antes de eu nascer, meus pais encontraram-se com Cristo, e eu sendo filho 3, tive a alegria de dizer e de constatar que eu nasci num lar onde já conheciam a Jesus. Cada um tem uma história de encontro, cada um tem uma história. Então eu, André, seu nome, fui encontrado para ser um discípulo de Jesus, para estar com Ele, para aproveitar a presença dEle, para não perder chances e oportunidades de estar na presença dEle, e também enviado ao mundo. Não é para eu me esconder do mundo, eu fui enviado ao mundo, eu vivo no planeta, eu tenho as minhas funções, eu transito nos mesmos trânsitos que você, não nos mesmos lugares, porque cada um aqui tem um nicho, mas eu e você fomos enviados ao mundo para anunciar boas notícias. E a boa notícia que você envia, a mensagem é a mesma que a minha, porque a mensagem na verdade é do Senhor. Mas enviados para em todos os lugares nós espalharmos, porque o Senhor quer chamar não só os 12, não só os que já foram chamados, mas muitos ainda que virão.
até quando tudo acabar. E aí vai acabar. Mas enquanto isso, relembre, deixe isso claro na sua mente, com o seu nome, com o seu DNA, com a sua personalidade, com os seus defeitos, com as suas virtudes, que Ele te chamou para estar com Ele. Para que assim sejamos, como nós cantamos, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado, maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer. Sim, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Senhor. Coloque essa impressão, Senhor, em nós, cada um de nós com o seu nome. E o Senhor também nos chamou para sermos um discípulo, um aluno, um seguidor, para estar contigo. Ajuda-nos a gastar, melhor dizendo, investir tempo contigo, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Que a semana nunca tenha as desculpas do porquê eu não gastei tempo com o Senhor, mas que o estar aos teus pés seja a nossa prioridade, Senhor. Que estejamos contigo em comunhão, e que aprendendo mais de Ti, a gente possa voltar para os lugares onde andamos, trabalhamos, vivemos, e assim proclamarmos boas notícias de esperança. Faz isso, Senhor, faz isso, porque o Senhor já nos deu também autoridade que vem do Espírito Santo. Nós também temos autoridade pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do fogo que arde em nós, autoridade no mundo espiritual, autoridade como servos, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamarmos as suas virtudes, proclamarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ajude-nos, Senhor, nessa quaresma, nessa estação, não só olharmos para os eventos, mas nos achegando mais perto, em intimidade, e assim ouvirmos a sua voz, e cumprirmos os teus propósitos. Faça isso, Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus, eu e aqui os seus, nós, discípulos, em teu nome, Jesus, amém e amém.